eu queria perguntar sobre a questão democrática, né? Eu sei que é um dos assuntos que você estuda bastante, e a gente vê hoje, por exemplo, o bolsonarismo ele tá se vitimizando muito, está tentando cooptar a questão, a narrativa da questão democrática, que o judiciário, eles têm repetido muito que o Brasil vive uma ditadura judicial, né? Porque eles estão sendo perseguidos, o Bolsonaro está sendo investigado, a Justiça também iniciou processos para investigar alguns bolsonaristas pela ligação com o 8 de janeiro e outros fatos, né? E a gente tem algumas pesquisas, né, já saíram na mídia, dizendo que isso eles estão conseguindo emplacar junto a um público considerável essa narrativa. Como é que você vê essa questão democrática? Você acha que a gente vive uma ditadura judicial? Não, ditadura judicial não. O que nós vivemos, é bom a gente lembrar isso, nós vivemos um período em que os poderes da República sofreram muito. Veja, 2014, Dilma é reeleita e imediatamente começam a tirar o poder dela. Ela perde, talvez tenha enganado, tenha errado ao lançar uma candidatura contra o todo-poderoso Eduardo Cunha na Câmara. O Lula aparentemente queria um acordo com o Eduardo Cunha, como que ele fez agora para o Arthur Lira continuar presidindo a Câmara, no começo do ano passado. Talvez tenha errado a Dilma, mas veja, de qualquer forma, vieram com tudo em cima dela. E o poder presidencial foi surripiado em favor do Legislativo. Como o próprio Legislativo não se deu muito ao protagonismo, uma parte dele foi tirada pelo Supremo. Foi o Supremo que decidiu todo o ritual do impeachment, como seria cada etapa, como seria a escolha da comissão que faria o primeiro relatório, etc. E como também o próprio Supremo, veja só como foi indo de um para outro, né? Do Executivo para o Legislativo, do Legislativo para o Judiciário, e do Judiciário foi para aquele juiz de Curitiba, Sérgio Moro, que tomava decisões rápidas. Ele condenava as pessoas em questão de meses. Como a gente está acostumado a tudo muito vagaroso, houve, então, toda essa translação do poder, que é muito complicada, porque, ao fazer isso, o Poder Executivo ficou fraco. E aí nós passamos pelo governo Temer e o governo Bolsonaro, foram governos que dependeram muito do Legislativo, não para aumentar a democracia, mas para blindá-los contra a queda. Então, o Temer, depois do Joesley, das gravações do Joesley, lá da Friboi, o Temer ficou fraco, então teve que ceder mais ao Legislativo, de onde ele vinha, por sinal, e cujos jogos ele conhecia muito bem. O Bolsonaro fez o que a gente sabe, né? Ele se alinhou com o Centrão, deslocou muito do dinheiro para eles e da decisão. E aí o que acontece? O presidente Lula assume uma tarefa de Hércules, 12 tarefas de Hércules, provavelmente, ao mesmo tempo. Então, trata-se de recompor o Estado brasileiro, foi tão perturbado, tão danificado pelo bolsonarismo, de recompor o tecido social, as relações entre as pessoas, e também de recompor o papel do Executivo. Quer dizer, o Executivo é eleito para conduzir a política. Na hora em que 20% do orçamento, da parte livre para investir, gastar, o orçamento da União, está sendo decidido pelos parlamentares, quer dizer, não decidido pelo parlamento, mas pelos parlamentares. Veja, que o parlamento, o Congresso, tome a decisão sobre o orçamento é inteiramente legítimo. Mas quando você pega uma parte do orçamento, divide por 600 parlamentares, entre deputados, senadores, você faz o que quer, está muito errado. Você perde totalmente a visão de conjunto. Eu não acho que o Congresso tenha que carimbar aquilo que vem do Executivo, sem discutir, sem emendar nada. Não acho. O Congresso tem uma parte importante no orçamento. Os legislativos democráticos nascem justamente desse papel de decidir onde vai se gastar. Mas não dá também para dizer que o legislativo pegue as atribuições presidenciais, até porque no Brasil a gente vota com muito mais convicção para o executivo do que para o legislativo. Então, tudo isso daí, eu me detive mais nesse ponto da sua pergunta tão complexa, mas tudo isso faz que precise colocar ordem na casa. Esse ponto é crucial. Lula está tentando e o tempo todo a gente tem campanha contra. Vocês devem ter visto que hoje saiu a notícia daquele programa de incentivo a eventos, né?
em que esse programa estaria gastando muitíssimo mais do que era esperado, e talvez gastando de forma incorreta. Então, tudo isso requer da nossa parte muita atenção, muita vigilância, vamos dizer o quê. É isso.